Salve, minha gente, tudo certo? Vamos falar de gêneros textuais. Importante para a gente saber o que está lendo na hora da prova, né? Saber que tipo de informação a gente pode tirar, saber como buscar algumas respostas dentro do texto. Então, em primeiro lugar, acho que é importante a gente diferenciar gênero textual de tipo textual. Vamos imaginar um guarda-chuva. Tipo textual é um guarda-chuva. É uma parte mais conceitual, certo? E o tipo textual se refere à organização de um texto, certo? E aí a gente tem diferentes tipos textuais. E a organização é para que serve um texto. Por exemplo, para que serve um texto narrativo? Um texto narrativo serve para contar uma história. Isso é um tipo textual, tá? Para que serve um texto descritivo? Para descrever alguma coisa, sendo redundante, né? Para atribuir características, para dar algumas explicações, para dar alguns esclarecimentos. O que é um texto argumentativo? É um texto que defende um ponto de vista, certo? É um texto que defende um ponto de vista, se posiciona e defende um ponto de vista. Eu tenho um texto que é expositivo, que serve para expor informações sobre ou explicar de maneira única, né? E eu tenho o texto injuntivo, que é aquele que orienta o seu leitor. Cada tipo de texto tem as suas características, tá? Mas o tipo textual é isso. Para que serve o texto? Então a primeira pergunta que eu faço é: para que serve o texto? Depois que eu sei mais ou menos para que serve o texto, é que eu vou falar sobre os gêneros textuais, tá? É para isso que eu vou falar dos gêneros textuais. E o que é o gênero textual? Então, é a maneira como o texto se apresenta na sociedade. A maneira como aquele tipo textual é reconhecido por meio de uma forma, certo? Por meio de uma forma, tá? O gênero textual tem muito a ver com o quê? Com a função social do texto. Então, está vinculado ao quê? A um contexto em que ele se apresenta. Beleza? Então a gente fala, por exemplo, em gêneros textuais, a gente vai pensar assim, olha, o tipo textual é o tipo narrativo. Vamos fazer uma pequena experiência aqui, ó. Tipo textual, o tipo narrativo. E aí, o que eu tenho dentro desse tipo narrativo, dentro desses textos que tem como propósito contar uma história? Cronologia, tempo verbal, aquilo tudo. Eu tenho o romance, eu tenho o conto, eu tenho a fábula, eu tenho a crônica. O tipo textual é o modo e a organização, ali em cima, ó. E o gênero textual, socialmente, como é que ele se apresenta, como é que ele veicula aquela mensagem ali de contar uma história. Então eu tenho o romance, o conto, a fábula, a crônica, tá? No texto descritivo, que o propósito era fazer o quê? Realmente descrever, atribuir características. Eu tenho o diário pode ser um texto descritivo? Pode. O cardápio? Pode. O anúncio dos classificados? Pode também. São só alguns, tá, gente? São só alguns para a gente lembrar quem são. Eu vou ter o texto dissertativo, que é aquele que expõe alguma coisa, como por exemplo a notícia. Vamos ver se meu dedo vai até ali. Foi, ó, a notícia, a reportagem ou o artigo, certo? A notícia, a reportagem ou o artigo. Eu posso ter também o texto dissertativo argumentativo, que é aquele que vai falar sobre se posicionando. Aquele texto que vai falar sobre alguma coisa se posicionando, tentando convencer o seu leitor. E eu tenho o texto explicativo, que também vai ter as suas duas divisões ali, né? O texto injuntivo e o texto prescritivo. Qual é a diferença dele, gente? Um orienta. Receita. Receita é orientação. Bula é orientação. Manual é orientação. Já o texto prescritivo, deixa eu sair da frente aqui, ó. O que eu tenho no texto prescritivo? Decretos e leis, porque daí eles não orientam, eles mandam, né, gente? Os editais, os regulamentos internos. Então essa é a diferença entre tipo textual e gênero textual. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que saber é, nós vamos enfrentar gêneros textuais na prova. A gente vai se deparar com gêneros textuais. Agora, desses gêneros textuais, ou melhor, esses gêneros textuais vêm de tipos textuais. Então eu preciso conhecer primeiro o objetivo principal do texto. Depois eu vou discutir as características do gênero. Dentro das características do gênero, eu posso ter que responder algumas coisas, beleza? Então vamos fazer duas questõezinhas aqui sobre alguns tipos textuais. Primeiro, aqui o cara já falou qual é o texto, ó. Olhamos sempre para o enunciado.
esse anúncio publicitário, veiculado durante o contexto da pandemia de Covid-19, tem por finalidade. Então a gente já sabe que o texto publicitário, ele serve para quê? Ele serve para anunciar alguma coisa, certo? Aqui ele serve para anunciar alguma coisa. E ele tem um quê de texto argumentativo, que o propósito dele é convencer o seu público a fazer alguma coisa, tá? Então o que a gente tem naquele texto publicitário ali, ó? Juntas, aí a gente tem que analisar tudo, linguagem verbal e linguagem não verbal, tá? Juntas somos mais fortes, aí eu tenho o Disque 180. A defensoria não para. Eu uso máscara, mas não me calo. Gente, lembramos do contexto, né? Lembramos do contexto porque o gênero textual dialoga com o contexto. Então a gente tem ali pessoas que estão usando máscara, mulheres que estão usando máscara, tá? Eu uso máscara, mas não me calo. Em tempos de isolamento social por conta da pandemia de Covid-19, a Defensoria Pública alerta para o aumento da violência contra a mulher. Não se cale, denuncie. Olha tudo que está escrito no texto, certo? Não se cale, denuncie. Então esse anúncio veiculado durante o contexto da pandemia, por isso a máscara, né? Qual é a finalidade deste anúncio? Em primeiro lugar, divulgar o canal telefônico de atendimento a casos de violência contra a mulher. Olha a proporção que tem, gente, o canal telefônico lá em cima. Será que o propósito desse texto é esse? Não, né? Eu tenho ali o canal de comunicação, mas eu tenho outra finalidade para ele. Segundo, informar sobre a atuação de uma entidade defensora da mulher vítima de violência. Falando sobre a Defensoria Pública, é atuar sobre falar sobre essa defensoria, fazer propaganda dela? Não. De novo, eu tenho um texto muito mais complexo do que isso, né? Em tempos de isolamento social por conta da pandemia, a defensoria alerta. Não é para chamar a atenção, a defensoria está dando um recado. Na terceira, evidenciar o trabalho da Defensoria Pública em relação ao problema do abuso. O propósito é evidenciar isso, é chamar a atenção para isso. A defensoria faz isso, faz aquilo. Não, a defensoria só alerta para uma situação mais importante, né? Alertar a sociedade sobre o aumento da violência contra a mulher em decorrência do coronavírus. Ele vai falar sobre esse aumento, mas o propósito dessa peça é esse, gente. O propósito dessa peça publicitária é esse, né? A finalidade deste gênero textual aqui é essa, ou realmente, quando atinge o leitor, ele quer falar sobre o quê? Olha a ordem que está sendo dada, gente. O texto, o gênero textual, peça publicitária, lá na função apelativa da linguagem, pode trabalhar com o quê? Pode trabalhar com a ideia da ordem. O recurso persuasivo aqui é dar a ordem, né? E o que eu tenho ali? Não se cale, denuncie. Traz todo o contexto de aumento da violência e dá um recado na finaleira. Qual é o recado? Não se cale, denuncie. Realmente, gente, essa daqui, o gabarito para ela é a alternativa E. Incentivar o público feminino a denunciar crimes de violência contra a mulher durante o período de isolamento. Olha ali, ó. Em tempos de isolamento social por conta da pandemia do Covid-19, durante o período de isolamento. A Defensoria Pública alerta para o aumento da violência contra a mulher. Denunciar crimes de violência contra a mulher. Não se cale, denuncie. Não é esse o incentivo? Esse gênero textual não trabalha com essa influência no leitor? Por isso, a alternativa E. Certo? E uma última questãozinha aqui. Olhamos ali o enunciado super sintético nesse aqui, né, gente? O objetivo desse texto é... Sabe por que esse enunciado está super sintético? Olha o título dele lá em cima. Carta aberta à população brasileira. É uma carta aberta, gente. Qual é o propósito de uma carta aberta? Também é jogar para tentar chamar a atenção de alguma coisa. Certo? Acho que meio que respondi, né? Mas vamos ver como é que funciona. Prezados cidadãos e cidadãs. O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial. Infelizmente, nosso país ainda não está preparado para atender as demandas dessa população. Então, envelhecimento e um país que não está preparado para isso. Guarda essa informação. Falou com a população brasileira inteira. Beleza? Começamos por aí. Dentro do gênero carta aberta, a gente tem
Carta aberta a quem, afinal de contas, né? Um processo de comunicação com um grande grupo aqui, aberta à população brasileira. Talvez isso te ajude a olhar para algumas alternativas aqui. O envelhecimento populacional, repetindo então, é um fenômeno mundial. Infelizmente, nosso país ainda não está preparado para atender às demandas dessa população. Este é o retrato da saúde pública no Brasil, que apesar dos indiscutíveis avanços, apresenta um cenário de deficiências e falta de integração em todos os níveis de atenção à saúde. Primária, atendimento deficiente nas unidades de saúde de atenção básica. Secundária, carência de centros de referência com atendimento por especialistas. E terciária, atendimento hospitalar com abordagem ao idoso centrada na doença. Ou seja, não há na prática uma rede de atenção à saúde do idoso. Diante desse cenário, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia vem a público manifestar suas preocupações com o presente e o futuro dos idosos do Brasil. É preciso garantir a saúde como direito universal. Esperamos que tanto nossos atuais quanto os futuros governantes e legisladores reflitam sobre a necessidade de investir na saúde e na qualidade de vida associada ao envelhecimento. Dignidade à saúde do idoso. Rio de Janeiro, 15 de setembro de 14. Vamos lá, gente. O objetivo desse texto é sensibilizar o idoso. Carta aberta à população brasileira. É sensibilizar o idoso? Não. A alternativa tem que ter esse destinatário, né, gente? Se o gênero é carta aberta, eu preciso prestar atenção nas formalidades da carta aberta. Se o gênero textual era a propaganda, na questão que a gente fez anterior, eu preciso prestar atenção nos elementos da propaganda. Se o texto é um poema, eu preciso prestar atenção no poema. Se o texto é uma notícia, eu preciso prestar atenção no que é a notícia. Cada gênero textual tem a sua maneira de ser lido. Não posso ler todos do mesmo jeito. Então, primeiro, gente, sensibilizar o idoso? Não. Fala com a população brasileira. Segunda, alertar os governantes? Não é alertar os governantes sobre os cuidados requeridos. Está fazendo uma declaração a respeito dos governantes. Esperamos que tanto os nossos atuais quanto os futuros governantes está alertando os governantes sobre os cuidados requeridos? Não. Está chamando eles para a responsabilidade. Beleza? C. Divulgar o trabalho da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Não, a gente entende que aqui o nome da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, de alguma maneira, é uma publicidade que se faz para a entidade, beleza? Mas o propósito do texto é esse, chamar atenção para aquilo que faz, porque daí eu teria que ter um texto, embora fosse um texto publicitário, eu teria que ter um caráter mais descritivo, né? Na D, informar o setor público sobre o retrocesso da legislação destinada à população idosa. Não está falando em legislação, né, gente? E, por fim, chamar a atenção da população, carta aberta à população brasileira, sobre a qualidade de serviços de saúde pública para o idoso. Segundo parágrafo, gente. O retrato da saúde pública no Brasil, que apesar dos indiscutíveis avanços, apresenta um cenário de deficiências e falta de integração em todos os níveis de atenção à saúde. Não é essa a nossa alternativa, gente? Realmente é essa a nossa alternativa, certo? Então, nessa parte de gêneros textuais e tipos textuais, lembre-se disso. Tipo textual é para que serve o texto. Gênero textual é qual é o objetivo dele, como é que ele se apresenta na sociedade, qual é a função social do texto. O texto ele serve para contar uma história. Você serve para contar uma história. Mas qual é a função social dele, gente? É uma história longa? É um romance? É uma história curta? É um conto? Tudo isso deve ser analisado. Os gêneros textuais, a sua estrutura e as estratégias de leitura. Certo? Bons estudos, gente.